Disseram que americanos mimados não aguentariam o frio cortante das Vosges. A avaliação, vinda de um general americano, refletia um ceticismo profundo que pairava sobre uma unidade singular do exército dos Estados Unidos. Mal sabiam eles que um regimento de nipo-americanos estava prestes a cavar na própria carne da montanha para encontrar e resgatar os seus. Esta é a história do 442º Regimental Combat Team, uma unidade cuja bravura seria forjada em meio ao preconceito e ao fogo inimigo. Para entender a dimensão de sua jornada, é preciso voltar no tempo, para o ambiente que se seguiu ao ataque a Pearl Harbor em dezembro de 1941. A desconfiança e o medo levaram o governo americano a tomar uma medida drástica, a Ordem Executiva 9066. Sob esta ordem, mais de 120.000 pessoas de ascendência japonesa, a maioria cidadãos americanos natos, foram forçadas a abandonar suas casas, seus negócios e seus bens, sendo realocadas para campos de internamento em locais isolados do país. Cercados por arame farpado e vigiados por guardas armados, suas famílias viviam como prisioneiras em sua própria nação. Foi nesse cenário de injustiça que milhares de jovens nipo-americanos, conhecidos como Nisei, a segunda geração de imigrantes japoneses nascida nos Estados Unidos, se voluntariaram para lutar. Sua motivação era clara e poderosa: provar, de forma inequívoca e através do sacrifício máximo, sua lealdade aos Estados Unidos. Eles adotaram um lema que resumia perfeitamente seu espírito, uma expressão do dialeto havaiano: Go for broke. O termo, originado em jogos de azar, significava apostar tudo, arriscar tudo numa única jogada, pela vitória total. Para os homens do 442º, a aposta era sua própria vida em troca da honra e do reconhecimento de sua cidadania. Mas a batalha deles não seria travada apenas contra as forças do eixo. O preconceito seguia até a linha de frente. Inicialmente, o Departamento de Guerra relutou em enviá-los para o combate, e mesmo entre as tropas aliadas, eles eram vistos com ceticismo. A ideia de que filhos de imigrantes japoneses pudessem ser soldados americanos leais era, para muitos, difícil de aceitar. Eram frequentemente subestimados, alvos de comentários depreciativos e de uma desconfiança que colocava em dúvida seu patriotismo. Apesar disso, a unidade foi formada, combinando voluntários do Havaí e dos campos de internamento do continente. Seu treinamento foi rigoroso, e sua disciplina, exemplar. Enviados para a Europa, eles rapidamente começaram a construir uma reputação de tenacidade e coragem no campo de batalha. Na campanha da Itália, o 442º participou de combates brutais, rompendo linhas defensivas alemãs que outras unidades consideravam impenetráveis. Cada vitória era conquistada com um alto custo em vidas, mas também servia para desmontar, pouco a pouco, os preconceitos que enfrentavam. Eles não lutavam apenas para derrotar o inimigo, mas para vencer uma guerra paralela pela aceitação dentro de seu próprio exército. O 442º já havia provado seu valor, mas a floresta de Vosges, no nordeste da França, em outubro de 1944, apresentaria seu teste definitivo. Era ali, naquele terreno implacável e sob condições climáticas adversas, que eles teriam a chance de silenciar permanentemente as vozes do preconceito. A promessa de provar seu valor seria selada com sangue, em uma das operações de resgate mais difíceis e custosas de toda a Segunda Guerra Mundial. Em outubro de 1944, o avanço aliado na Europa, que seguia com ímpeto desde os desembarques na Normandia, encontrou um obstáculo formidável no nordeste da França. A floresta de Vosges, uma antiga cadeia de montanhas de baixa altitude, se estendia como uma barreira natural e densa, representando a última grande defesa geográfica alemã antes do rio Reno e da própria Alemanha. Este não era um campo de batalha convencional. A floresta era um adversário por si só, um ambiente hostil que testava os limites da resistência humana e da tecnologia militar. O terreno era acidentado, composto por cumes íngremes, ravinas profundas e encostas escorregadias. O solo, uma mistura de terra, folhas em decomposição e rochas, estava permanentemente saturado pela chuva incessante e pelo nevoeiro que raramente se dissipava. A lama era uma constante, profunda e pegajosa, dificultando cada movimento. Cada passo exigia um esforço consciente, sugando a energia dos soldados e transformando marchas curtas em jornadas exaustivas. Veículos militares ficavam atolados, e o transporte de suprimentos e a evacuação de feridos tornavam-se tarefas logisticamente complexas e perigosas. O clima era um adversário implacável. As temperaturas já caíam para perto de zero, e a umidade constante penetrava nos uniformes, tornando impossível para os homens se manterem secos ou aquecidos. As condições eram ideais para o desenvolvimento de doenças como pé de trincheira,
pneumonia e exaustão, que causavam tantas baixas quanto o fogo inimigo. Acima de tudo, havia neblina. Uma névoa espessa e fria pairava entre as árvores, reduzindo a visibilidade a poucos metros. Isso criava um ambiente de isolamento e tensão constantes, onde o inimigo podia surgir a qualquer momento, sem aviso. A navegação se tornava um exercício de adivinhação, e a coordenação entre as unidades, um desafio monumental. Os pinheiros e abetos altos e densos formavam um dossel quase impenetrável, bloqueando a luz do sol e mergulhando o chão da floresta em um crepúsculo perpétuo, mesmo ao meio-dia. Essa escuridão não só afetava o moral dos soldados, mas também oferecia uma vantagem tática significativa aos defensores. Os soldados alemães, experientes e bem entrincheirados, usaram cada elemento do terreno a seu favor. Eles construíram posições defensivas bem camufladas, ninhos de metralhadoras em pontos elevados que dominavam as poucas trilhas existentes, e espalharam campos minados em passagens estratégicas. A própria floresta se tornou uma arma. A artilharia se tornava ainda mais letal neste ambiente. Os projéteis que atingiam os galhos mais altos das árvores causavam as chamadas explosões aéreas, ou triburs, que lançavam uma chuva de estilhaços para baixo, diretamente sobre as trincheiras e abrigos que, em campo aberto, ofereceriam proteção. Não havia lugar seguro. Foi neste cenário de desespero, onde a natureza e o inimigo se uniram contra as forças aliadas, que o 1º Batalhão do 141º Regimento de Infantaria cometeu um erro tático. Avançando rápido demais, eles se viram isolados, com suas linhas de suprimento cortadas e cercados por uma força alemã determinada. A floresta de Vosges não era apenas um campo de batalha. Era um labirinto frio e úmido que engolia unidades inteiras, um participante ativo no conflito que exigiria um sacrifício extraordinário para libertar aqueles que se tornaram seus prisioneiros. Dentro deste cenário hostil, operava o 1º Batalhão do 141º Regimento de Infantaria, uma unidade composta majoritariamente por homens da Guarda Nacional do Texas. Conhecidos informalmente como Batalhão de Texas, eles faziam parte do esforço da 36ª Divisão de Infantaria para romper as defesas alemãs na região. No final de outubro de 1944, o batalhão recebeu ordens para avançar e tomar uma crista estratégica que se projetava profundamente no território controlado pelo inimigo. Eles executaram a ordem com eficiência, mas no caos da floresta, seu sucesso se tornou sua armadilha. Ao se adiantarem em relação ao resto da linha aliada, criaram uma saliência perigosa, um bolsão exposto em território inimigo. As forças alemãs, percebendo a vulnerabilidade tática, agiram rapidamente. Em 24 de outubro, unidades da Wehrmacht contra-atacaram com precisão, não na ponta do avanço texano, mas em seus flancos e na sua retaguarda. Em questão de horas, a estreita rota de comunicação e suprimento que ligava o batalhão ao resto do regimento foi cortada. Cerca de 275 homens se viram completamente isolados, cercados por uma força inimiga determinada e bem posicionada. O batalhão de Texas havia se tornado o batalhão perdido. A situação dentro do perímetro sitiado deteriorou-se com uma velocidade alarmante. A primeira preocupação foi a munição. Após repelir os ataques iniciais que selaram o cerco, os homens perceberam que seus suprimentos eram finitos. Cada bala disparada era uma menos para a defesa futura. As ordens eram para atirar apenas quando absolutamente necessário. A comida e a água acabaram quase que imediatamente. As rações K, projetadas para durar um dia, foram esticadas por vários. Os homens tentavam coletar água da chuva em seus capacetes, mas o suprimento era inadequado e frequentemente contaminado. A fome e a sede tornaram-se companheiras constantes, minando a força física e a capacidade de combate dos soldados. As condições climáticas agravaram ainda mais o sofrimento. Expostos ao frio cortante e à umidade incessante da floresta de Vosges, sem abrigos adequados ou a possibilidade de acender fogueiras, os casos de pé de trincheira e hipotermia começaram a se multiplicar. O número de baixas aumentava a cada hora, não apenas pelos ataques esporádicos e pelo fogo de morteiro alemão, mas também pelas doenças e pela exaustão. Os feridos não podiam ser evacuados. O único médico do batalhão e seus auxiliares rapidamente esgotaram seus estoques de morfina, plasma e bandagens. Eles eram forçados a improvisar, rasgando uniformes para fazer curativos e assistindo, impotentes, enquanto os ferimentos de seus companheiros se agravavam. O moral, inicialmente alto, começou a ruir sob o peso do isolamento e da desesperança. Tentativas de lançar suprimentos por via aérea foram feitas, mas a densa cobertura de árvores e a neblina tornaram a operação imprecisa. A maioria dos pacotes caiu em território inimigo, servindo apenas para abastecer os alemães.
Duas tentativas de resgate por terra, conduzidas por batalhões irmãos do 141º e 143º Regimentos, foram lançadas nos dias seguintes. Ambas falharam de forma sangrenta, repelidas pela defesa alemã entrincheirada e pelo terreno impiedoso, que transformava qualquer avanço em um lento massacre. Após 6 dias de cerco, o comando da 36ª Divisão estava diante de uma realidade sombria. Os homens do 1º Batalhão estavam à beira da aniquilação. O Batalhão Perdido era agora um nome literal para um grupo de homens cuja esperança se extinguia a cada disparo inimigo e a cada gemido de um camarada ferido. Com o fracasso das duas tentativas de resgate e o tempo se esgotando para os homens do Batalhão Perdido, o alto comando aliado voltou-se para uma unidade que, até então, operava sob o peso de um profundo ceticismo. A missão de romper o cerco alemão foi então designada ao 442º Regimental Combat Team. Para muitos, a escolha era paradoxal. A unidade era composta por Nisei, a segunda geração de imigrantes japoneses nascidos nos Estados Unidos. Eram cidadãos americanos por direito de nascimento, mas cuja lealdade fora publicamente questionada após o ataque a Pearl Harbor. Enquanto estes jovens se preparavam para lutar e morrer pela América na Europa, suas famílias, pais, mães e irmãos, estavam confinadas atrás de arame farpado em campos de internamento espalhados por regiões isoladas do oeste americano. A origem do 442º está diretamente ligada à Ordem Executiva 9066, assinada pelo presidente Franklin D. Roosevelt em fevereiro de 1942. Esta ordem autorizou a remoção forçada de mais de 120.000 pessoas de ascendência japonesa da costa oeste, tratando-as como uma potencial ameaça à segurança nacional. Suas propriedades foram confiscadas ou vendidas às pressas por uma fração de seu valor, e suas vidas foram interrompidas. No entanto, em meio a essa injustiça, surgiu um movimento de jovens Nisei determinados a provar seu patriotismo da única maneira que lhes foi permitida, através do serviço militar. Inicialmente classificados como inimigos estrangeiros e impedidos de se alistar, a política foi revertida em 1943, permitindo a formação de uma unidade de combate segregada. O chamado por voluntários foi recebido com um fervor surpreendente, especialmente no Havaí e nos próprios campos de internamento. Milhares se apresentaram, formando o 442º Regimental Combat Team. Eles adotaram um lema que encapsulava sua situação única e sua determinação férrea: Go for Broke. A expressão, originária do dialeto pidgin havaiano usado em jogos de azar, significava arriscar tudo em uma única jogada decisiva. Para os soldados do 442º, o significado era literal e profundo. Eles não estavam apenas apostando suas vidas para vencer uma batalha contra a Alemanha. Estavam apostando tudo para ganhar seu lugar como cidadãos plenos na sociedade americana, para garantir a honra de suas famílias e para provar, para além de qualquer dúvida, que eram leais aos Estados Unidos. Sua disciplina durante o treinamento foi notória, e uma vez enviados para o teatro de operações europeu, eles rapidamente construíram uma reputação formidável. Na brutal campanha da Itália, o 442º participou de combates intensos, rompendo defesas alemãs como a linha gótica, que haviam detido outras unidades aliadas por meses. Cada avanço era pago com um alto preço em baixas, mas solidificava sua imagem como uma força de combate de elite, tenaz e implacável. Apesar de seu histórico comprovado, o preconceito persistia. Eram frequentemente chamados de a unidade japonesa ou olhados com desconfiança por outros soldados. No entanto, sua performance em combate falava mais alto que qualquer estereótipo. Eram conhecidos por sua agressividade no ataque e sua recusa em ceder terreno na defesa. Agora, na floresta de Vosges, em outubro de 1944, os desacreditados recebiam a missão que outros consideravam impossível. Eles eram a última esperança para o Batalhão Perdido. Para os homens do 442º, esta não era apenas mais uma ordem. Era a oportunidade definitiva de silenciar seus críticos e selar seu legado com um ato de bravura inquestionável. A ordem formal chegou em 27 de outubro de 1944. Após dias de combates sangrentos para capturar as cidades de Bruzeres e Bifontaine, os homens do 442º Regimental Combat Team haviam sido retirados da linha de frente para o merecido e necessário descanso. Eles estavam exaustos, com as fileiras já desbastadas por baixas significativas. Acreditavam que teriam alguns dias para se reorganizar, receber reforços e se recuperar do esforço contínuo. Essa expectativa durou pouco. A responsabilidade pela ordem recaía sobre o Major-General John E. Dahlquist, comandante da 36ª Divisão de Infantaria,
a qual o 442º estava temporariamente anexado. Dalquiste estava sob imensa pressão. A perda de um batalhão inteiro seria uma catástrofe militar e um desastre de relações públicas. As duas tentativas anteriores de resgate, conduzidas por outros batalhões do próprio regimento texano, haviam resultado em um fracasso custoso, com centenas de baixas e nenhum avanço significativo. Desesperado e com o tempo se esgotando para os homens cercados, ele tomou uma decisão que seria posteriormente alvo de severas críticas. Ordenou que o 442º, mesmo esgotado, voltasse imediatamente ao combate para liderar o próximo assalto. A missão era brutalmente simples em seu objetivo e quase impossível em sua execução. O batalhão perdido estava preso em uma crista, e a única maneira de alcançá-lo era através de um ataque frontal direto contra as posições alemãs que controlavam as encostas. O inimigo, composto por tropas experientes da Wehrmacht, havia tido dias para se entrincheirar. Eles ocupavam um terreno elevado, uma vantagem tática decisiva que lhes dava controle visual e campos de tiro claro sobre qualquer força que tentasse avançar. Suas posições estavam fortificadas com ninhos de metralhadoras MG-42, estrategicamente posicionados para criar zonas de morte com fogo cruzado. Trincheiras profundas e abrigos bem camuflados protegiam a infantaria, enquanto morteiros pré-ajustados podiam cobrir as ravinas e as poucas clareiras com uma precisão mortal. O terreno, já um adversário formidável, agora estava semeado com a presença de um inimigo entrincheirado e determinado a não ceder um único metro. Para os oficiais e soldados do 442º, a ordem não foi recebida com protestos, mas com uma aceitação sombria e profissional. Eles entendiam perfeitamente o que estava sendo pedido. Não era uma manobra tática complexa. Era um avanço direto contra uma parede de aço e fogo. Era uma tarefa que exigiria que eles avançassem metro a metro, sofrendo baixas a cada passo, empurrando o inimigo para trás pela pura força da determinação e do sacrifício. A tensão era palpável, não pelo medo do combate, mas pela certeza do custo. O lema Go for Broke nunca pareceu tão literal. Eles não estavam apenas arriscando tudo. A missão em si era uma aposta de tudo ou nada. Silenciosamente, os soldados começaram a se preparar. O som metálico de rifles sendo limpos, de pentes de munição sendo carregados e de granadas sendo presas aos cintos ecoava pelo acampamento improvisado. Não havia discursos inflamados ou demonstrações de heroísmo. Havia apenas a concentração silenciosa de homens se preparando para enfrentar a morte, cientes de que muitos deles não retornariam daquela floresta. Eles estavam sendo enviados para uma missão suicida, não para conquistar território, mas para salvar outros americanos, uma ironia que não passou despercebida por aqueles cujas famílias ainda estavam presas em campos de internamento em casa. A missão impossível havia sido designada, e o 442º estava prestes a marchar em direção ao seu teste mais severo. O avanço começou na manhã de 29 de outubro de 1944. Para os homens do 442º, não houve tempo para recuperação. A ordem era clara: avançar, romper o cerco e alcançar o batalhão perdido a qualquer custo. A primeira barreira, no entanto, não foi o inimigo, mas o próprio campo de batalha. A floresta de Vosges, encharcada por dias de chuva incessante, transformou o solo em um pântano frio de lama e folhas em decomposição. A lama, espessa e pegajosa, chegava aos joelhos, sugando as botas dos soldados a cada passo e transformando o que seria uma marcha em um exercício de pura exaustão. Cada metro de terreno íngreme e escorregadio tinha que ser conquistado com um esforço monumental, muito antes que o primeiro tiro fosse disparado. O frio e a umidade eram adversários constantes, penetrando nos uniformes e minando a força dos homens. A neblina densa limitava a visibilidade a poucos metros, criando um ambiente claustrofóbico e desorientador, onde o perigo podia emergir da névoa a qualquer instante. A este desafio natural, somava-se a defesa alemã, metodicamente preparada. As tropas da Wehrmacht ocupavam as posições mais altas, entrincheiradas em abrigos e ninhos de metralhadoras que lhes davam domínio total sobre as encostas. Eles haviam estabelecido campos de tiro interligados, o que significava que qualquer avanço por uma ravina ou trilha era recebido com fogo cruzado devastador vindo de múltiplas direções. As metralhadoras MG-42, com sua cadência de tiro extremamente alta, rasgavam o ar e estilhaçavam a madeira das árvores. Pior ainda eram as explosões aéreas. Os projéteis de morteiro e artilharia, ao atingirem os galhos superiores das árvores, detonavam no ar, espalhando uma chuva de estilhaços de metal e madeira para baixo. Para os soldados que buscavam abrigo no chão, não havia proteção eficaz contra este tipo de ataque. O progresso, quando ocorria, era medido em metros,
não em quilômetros. O avanço era lento e mortal. Os soldados do 442º avançavam em pequenos grupos, correndo de uma árvore para outra, mergulhando na lama para escapar do fogo das metralhadoras, antes de se levantarem para ganhar mais alguns metros. A tática padrão era localizar um ninho de metralhadora, fixá-lo com fogo de supressão e então tentar flanqueá-lo, uma manobra perigosíssima em um terreno tão exposto. Em muitos casos, a única opção era um assalto frontal direto, uma carga desesperada contra uma posição fortificada. Estes ataques, que ficaram conhecidos como cargas banzai, resultavam em um número terrível de baixas. Companhias inteiras foram dizimadas nesta luta. A Companhia I e a Companhia K, que lideraram o assalto inicial, foram reduzidas a uma fração de sua força em poucas horas. Homens caíam, e os médicos de campo se arrastavam sob fogo cerrado para tentar alcançá-los, muitas vezes se tornando eles mesmos vítimas. A evacuação dos feridos era uma tarefa quase impossível, exigindo que vários homens carregassem uma única maca por quilômetros de terreno traiçoeiro, sob a ameaça constante do inimigo. Durante 5 dias, o 442º se lançou repetidamente contra as defesas alemãs. Cada metro conquistado era pago em sangue, mas a recusa em falhar era absoluta. Eles estavam superando terreno, clima e fogo cruzado, cavando seu caminho através da montanha com uma tenacidade que começava a chocar os observadores. A floresta ecoava com o som incessante do combate, e o solo se encharcava com mais do que apenas chuva. Enquanto o 442º Regimental Combat Team se lançava contra as defesas alemãs, a batalha não era travada em um vácuo. Ao longo da linha de frente, outras unidades americanas observavam. Eram os mesmos soldados que, semanas ou meses antes, poderiam ter olhado para os Nisei com uma mistura de curiosidade e desconfiança. O preconceito, embora não oficial, era uma corrente subterrânea presente no exército. Havia dúvidas sobre sua lealdade e ceticismo sobre sua capacidade de combate, alimentados por estereótipos e pela propaganda de guerra. Para muitos soldados da 36ª Divisão de Infantaria, a unidade japonesa era uma incógnita, um experimento militar cuja eficácia ainda estava por ser provada em um teste de fogo desta magnitude. A missão de resgatar o batalhão perdido, após a falha de 2 de seus próprios batalhões, foi vista por alguns como um ato de desespero do comando, entregando uma tarefa impossível a uma unidade considerada, em última análise, dispensável. Essa percepção começou a se desintegrar, não de uma só vez, mas de forma gradual e brutal, ao longo dos dias de combate que se seguiram. O que os observadores testemunharam não foi um avanço tático elegante, mas uma demonstração de pura e obstinada determinação. Eles viam os pequenos grupos de soldados Nisei avançando sob a chuva e a neblina, rastejando pela lama espessa enquanto o fogo das metralhadoras alemãs varria a floresta. Ouviam os ecos das cargas de assalto, os gritos e o som das granadas explodindo nos ninhos de metralhadoras inimigas. O que mais impressionava era a recusa do 442º em parar. Quando uma onda de ataque era repelida com pesadas baixas, outra se formava e avançava novamente. Quando uma companhia era dizimada, os sobreviventes se reagrupavam com outra e continuavam a empurrar. Não havia recuo, apenas uma pressão para frente, implacável e sistemática, que parecia desafiar a lógica da autopreservação. O desprezo inicial se transformou em um respeito relutante, e depois em um profundo assombro. Soldados de outras unidades, que haviam sido detidos pelo mesmo terreno e pelo mesmo inimigo, agora viam os Nisei conquistando aquele mesmo terreno, metro a metro ensanguentado. Relatos começaram a circular pelas trincheiras e postos de comando. Falava-se da coragem dos médicos do 442º, que se arrastavam sob fogo direto para socorrer os feridos, e da tenacidade dos fuzileiros, que continuavam a lutar mesmo depois de perderem a maioria de seus oficiais e sargentos. O major-general Dahlquist, o mesmo comandante que os enviou para a missão, começou a receber relatórios que descreviam um nível de sacrifício que ele raramente havia testemunhado. A unidade que ele talvez tenha considerado uma última aposta estava se mostrando a força de combate mais eficaz e determinada sob seu comando naquele momento. O ceticismo deu lugar à admiração. As dúvidas sobre lealdade foram silenciadas pelo som contínuo de seus rifles e pela visão de suas baixas sendo carregadas para a retaguarda. No campo de batalha, a única medida de um soldado é sua performance sob fogo. E a performance do 442º estava reescrevendo sua própria história em tempo real. A unidade japonesa estava se tornando uma lenda. Eles não estavam apenas lutando contra os alemães, estavam destruindo, com cada vida perdida e cada metro ganho, o preconceito que os havia seguido através do oceano.
A transformação estava completa, o desdém havia se tornado assombro. Contudo, a admiração conquistada nas encostas lamacentas das Vosges tinha um preço medido não em medalhas, mas em sangue e vidas humanas. Cada metro de terreno ganho, cada ninho de metralhadora silenciado, era registrado na contabilidade brutal da guerra. E para o 442º Regimental Combat Team, a fatura dessa batalha foi devastadoramente alta. A matemática do resgate era sombria e desproporcional. Ao longo de 5 dias de combate implacável para romper o cerco, o 442º sofreu mais de 800 baixas para resgatar os 211 homens do batalhão perdido. A estatística, por si só, é chocante. A unidade de resgate sofreu quase 4 vezes o número de baixas em relação ao número de homens que salvou. O termo baixas é uma palavra clínica que mascara a realidade do campo de batalha. Não se tratava apenas de mortos. Incluía os centenas de feridos, homens atingidos por balas, estilhaços de morteiros e granadas, ou incapacitados pelas condições severas de pé de trincheira e exaustão. Os postos de socorro na retaguarda estavam sobrecarregados, lutando para lidar com o fluxo incessante de feridos que eram penosamente carregados para fora da floresta. Para o 442º, o custo foi a quase aniquilação de suas companhias de fuzileiros. A Companhia K, que iniciou o ataque com 185 fuzileiros, terminou a batalha com apenas 17 homens capazes de continuar a lutar. A situação da Companhia I era ainda mais crítica. De uma força semelhante, restaram apenas 8 soldados. Em vários momentos da batalha, o número de homens do 442º ativamente engajados no combate era menor do que o número de texanos que eles estavam tentando salvar. Pelotões inteiros foram reduzidos à força de um esquadrão. Esquadrões foram reduzidos a 2 ou 3 homens. Oficiais e sargentos caíam em uma proporção alarmante, forçando soldados rasos a assumir posições de liderança no meio do caos, guiando os poucos camaradas restantes no próximo avanço. A unidade estava se desintegrando sob a pressão do combate contínuo, mas se recusava a quebrar. A ordem era avançar, e eles avançavam. Cada ataque era lançado com menos homens que o anterior, mas com a mesma determinação feroz. O lema da unidade, Go for Brock, era agora uma realidade literal e terrível. Eles estavam apostando tudo, e o custo dessa aposta era a própria existência da unidade. A decisão do comando de empurrar o 442º sem descanso, mesmo quando suas fileiras estavam sendo dizimadas, tornou-se um ponto de severa controvérsia após a guerra. Mas para os homens na linha de frente, a única realidade era o dever de continuar. Eles sabiam que estavam se sacrificando em uma escala extraordinária. Eles viam seus amigos e companheiros caindo ao seu lado, mas a visão dos homens cercados, cuja situação era ainda mais desesperadora, os impulsionava para frente. O preço do resgate era o esgotamento do próprio regimento, uma troca de sangue por sangue em uma das equações mais custosas da campanha europeia. Eles estavam pagando com suas vidas para provar seu valor e para salvar seus compatriotas, e a cada hora que passava, essa dívida de honra se tornava mais profunda. Na manhã de 30 de outubro de 1944, após 5 dias de combate contínuo, o que restava do 442º Regimental Combat Team se preparava para o assalto final. As companhias de fuzileiros, que haviam iniciado a ofensiva com centenas de homens, estavam agora reduzidas a pequenos grupos de sobreviventes exaustos. O objetivo permanecia o mesmo: romper a última linha de defesa alemã e alcançar o batalhão perdido. As condições no terreno não haviam melhorado. A neblina fria se agarrava ao uniforme, encharcando os homens e reduzindo a visibilidade a poucos metros. O barro, agora misturado com os detritos da batalha, sugava suas botas até a canela, transformando cada passo em um esforço físico extenuante. O silêncio na floresta era pesado, interrompido apenas pelo gotejar da água nas folhas e pelo som distante de artilharia. Os soldados esperavam em suas posições improvisadas, com os nervos à flor da pele, sabendo que o que estava por vir seria o teste definitivo de sua resistência. Então, um apito curto ecoou pela ravina. Era o sinal. Não houve gritos de guerra, apenas o som metálico de ferrolhos de rifle sendo armados e o movimento coletivo de homens se levantando da lama. O avanço final começou. Quase que instantaneamente, a floresta explodiu em um caos de som e fúria. As metralhadoras alemãs MG-42, posicionadas em pontos elevados da crista frente, abriram fogo. O som característico de seus disparos, uma rajada contínua e rasgante, cortava o ar, estilhaçando troncos de árvores e forçando os homens do 442º a se jogarem no chão. Os morteiros inimigos, já com as coordenadas pré-definidas,
começaram a lançar seus projéteis, que explodiam no alto das árvores, criando uma chuva mortal de estilhaços que tornava qualquer abrigo no solo ineficaz. O avanço inicial foi interrompido, com homens caindo antes mesmo de conseguirem progredir de forma significativa. Mas o ataque não parou. Liderados pelos poucos oficiais e sargentos que restavam, os soldados Nizê implementaram a única tática possível, o avanço por fogo e movimento, executado em sua forma mais brutal e desesperada. Pequenos grupos se levantavam e corriam alguns metros sob o fogo de cobertura de seus companheiros, antes de se jogarem na lama novamente. O progresso era medido em corpos caídos. A comunicação era quase impossível em meio ao barulho ensurdecedor. As ordens eram gritadas e muitas vezes se perdiam no estrondo das explosões. A liderança passou a ser exercida no nível do esquadrão, com soldados tomando a iniciativa, apontando alvos e liderando pequenas cargas contra as posições inimigas. O ataque se transformou em uma série de combates isolados e selvagens. Soldados rastejavam pela lama para chegar perto o suficiente para lançar granadas nos ninhos de metralhadoras. O combate corpo a corpo ocorria nas trincheiras alemãs. A determinação do 442º era absoluta. Eles se recusavam a serem detidos. O ponto de inflexão veio com uma série de assaltos frontais diretos, conhecidos como cargas banzai. Eram atos de sacrifício calculado. Sabendo que seriam alvos fáceis, grupos de soldados se levantavam e corriam diretamente contra as metralhadoras, atirando com seus rifles M1 e fuzis automáticos Browning. A maioria era ceifada pelo fogo inimigo, mas sua ação desviava a atenção e o fogo dos alemães por tempo suficiente para que outros grupos pudessem flanquear e neutralizar a posição. Uma a uma, as metralhadoras alemãs foram silenciadas. Após horas de um combate de intensidade inimaginável, a resistência alemã na crista final começou a vacilar, finalmente, quebrou. Os soldados do 442º, ofegantes, cobertos de lama e sangue, conquistaram o topo da colina. O som dos tiros foi diminuindo, sendo substituído pelos gemidos dos feridos de ambos os lados. Eles haviam rompido o cerco. A batalha final estava vencida, mas o custo ainda estava sendo calculado nos corpos espalhados pela encosta da montanha. Após a conquista da crista, o som do combate foi gradualmente substituído por um silêncio tenso, pontuado apenas pelos gemidos dos feridos e pelo eco distante de artilharia esporádica. Para os sobreviventes do 442º, a batalha não havia terminado. A fase final da missão estava apenas começando. Cobertos de lama e exaustos até o limite da resistência humana, eles começaram a se mover com cautela através das posições alemãs recém-conquistadas. A névoa persistente ainda envolvia a floresta, transformando cada árvore e cada sombra em uma potencial ameaça. O avanço era metódico e lento, com os soldados se movendo em pequenos grupos, limpando as trincheiras e abrigos inimigos, garantindo que não houvesse mais bolsões de resistência. O cheiro de pólvora e terra úmida pairava pesado no ar. Foi em meio a essa paisagem de devastação que o primeiro contato visual ocorreu. Um pequeno grupo de batedores do 442º, liderado pelo soldado de primeira classe Matsuji Mutsakumoto, avançava por uma clareira quando percebeu movimento à frente. Figuras indistintas surgiram na névoa, homens em uniformes que não eram alemães. Atenção aumento instantaneamente. Anos de treinamento militar ensinavam que uma identificação incorreta poderia ser fatal. Sakumoto levantou seu rifle, e seus companheiros fizeram o mesmo. Ele gritou uma senha de desafio no silêncio da floresta, uma pergunta que exigia a resposta correta para evitar uma tragédia. Por um momento, não houve resposta, apenas as figuras paradas, quase espectrais na luz fraca. Então, uma voz rouca e fraca, quebrada pela exaustão e pela desidratação, respondeu da névoa. A voz não gritou, mas projetou as palavras com a última força que lhe restava: "We are Texans." Aquelas duas palavras quebraram a tensão que sustentava os homens por dias. A barreira da desconfiança se desfez. Os soldados do 442º baixaram suas armas e avançaram, encontrando sobreviventes do batalhão perdido. A cena que se desenrolou não foi de uma celebração ruidosa, mas de um alívio profundo e silencioso. Os homens do Texas estavam em condições terríveis. Seus rostos eram magros e pálidos, com olhos fundos que refletiam 6 dias de fome, sede e medo constante. Seus uniformes estavam rasgados e sujos, e muitos estavam feridos, apoiando-se em seus rifles ou em companheiros para se manterem de pé. Ao verem seus salvadores, a expressão de desespero em seus rostos deu lugar a uma incredulidade e gratidão avassaladoras. O que se seguiu foi um momento de pura fraternidade americana,
forjado no meio do campo de batalha ainda inseguro. Os soldados Nizei, eles próprios com poucos suprimentos, imediatamente começaram a compartilhar o que tinham. Cantis de água foram passados de mão em mão, e as poucas rações de comida que restavam foram distribuídas. Abraços foram trocados, um contato físico que transcendia palavras, unindo soldados de origens tão diferentes, filhos de imigrantes japoneses do Havaí e da Califórnia e homens da Guarda Nacional do Texas. Um tenente texano, Marty Higgins, agarrou a mão de um dos soldados Nizei e disse simplesmente: "Eu nunca pensei que veria vocês. Eu os amo, rapazes." O contato havia sido feito. O batalhão perdido fora encontrado. Mas enquanto o alívio se espalhava pelo pequeno perímetro, a dura realidade da situação se tornava clara. A batalha para chegar até eles havia sido vencida, mas a guerra na floresta de Vosges ainda não havia terminado, e o preço pago por aquele encontro na névoa estava apenas começando a ser contado. Após a euforia do encontro na névoa, veio a dura e silenciosa tarefa da contabilidade. No rescaldo de qualquer batalha, a euforia da vitória ou o alívio da sobrevivência são rapidamente substituídos pela avaliação fria do custo. Para a operação de resgate do batalhão perdido, essa avaliação revelaria um dos sacrifícios mais desproporcionais e extraordinários de toda a campanha no teatro europeu. Os números finais da operação, quando compilados, pintaram um quadro sombrio e revelador. Para resgatar os 211 homens sobreviventes do 1º Batalhão do 141º Regimento, o 442º Regimental Combat Team sofreu mais de 800 baixas ao longo de apenas uma semana de combates na floresta de Vosges. O termo baixas é uma palavra militar que abrange não apenas os mortos em combate, mas também os feridos, os desaparecidos e os incapacitados por doenças e exaustão, como o pé de trincheira. A estatística, por si só, é chocante, mas a realidade no nível das unidades era ainda mais devastadora. O custo foi sentido de forma mais aguda nas companhias de fuzileiros que lideraram os assaltos frontais contra as posições alemãs. A Companhia K, por exemplo, iniciou a batalha com 185 homens. Ao final, após dias de ataques implacáveis, apenas 17 estavam em condições de lutar. A situação da Companhia I foi ainda mais devastadora, sendo reduzida a apenas 8 soldados. Em termos práticos, unidades inteiras deixaram de existir como forças de combate eficazes. Pelotões foram reduzidos ao tamanho de esquadrões, e esquadrões, a um punhado de sobreviventes. A estrutura de comando foi dizimada, com oficiais e sargentos caindo em uma proporção alarmante, forçando soldados rasos a assumir o comando no meio do caos. A matemática da guerra, neste caso, era implacável. Para cada soldado texano salvo, quase 4 homens do 442º se tornaram uma baixa. Essa troca de vidas gerou controvérsia e ressentimento que perdurariam por décadas. A decisão do Major-General John Dalquist de empurrar o 442º continuamente, sem descanso, mesmo quando suas fileiras estavam sendo aniquiladas, foi vista por muitos como um uso impiedoso de uma unidade disposta a obedecer a qualquer ordem. O sacrifício foi tão extremo que resultou no amargo apelido que alguns veteranos dariam ao seu próprio regimento, o Batalhão Purple Heart, uma referência à condecoração concedida a todos os feridos em combate. O sacrifício não foi apenas numérico, foi a quase aniquilação deliberada de uma unidade para cumprir uma missão. Os homens do 442º foram enviados para o moedor de carne e se recusaram a recuar até que o trabalho estivesse concluído. Contudo, essa contabilidade sombria não conta a história completa. Cada nome adicionado à lista de baixas do 442º era também um tijolo na construção de um legado inabalável. O preço terrível pago naquelas encostas lamacentas comprou mais do que a vida de 211 homens. Comprou honra e silenciou permanentemente qualquer dúvida sobre a lealdade e a coragem dos soldados nipo-americanos. A coragem demonstrada foi quantificada em sangue, e essa quantificação, embora trágica, se tornaria a base de sua reputação lendária. O preço foi terrível, mas o valor que ele representava seria imortalizado, não apenas na memória dos homens que foram salvos, mas nos anais da história militar americana. Quando a fumaça da batalha se dissipou e a contabilidade do sacrifício foi concluída, o governo dos Estados Unidos iniciou o processo de reconhecer formalmente a bravura demonstrada na Floresta de Vosges e em outras campanhas. O resultado desse reconhecimento foi sem precedentes na história militar americana. Pelo seu tamanho e tempo de serviço, o 442º Regimental Combat Team, incluindo o 100º Batalhão de Infantaria que foi incorporado a ele, tornou-se a unidade mais condecorada da história do Exército dos Estados Unidos. Os números são um testemunho direto da intensidade de seus combates e da determinação de seus homens. Ao todo,
A unidade acumulou mais de 18 mil condecorações individuais em menos de 2 anos de serviço ativo. Entre essas condecorações, contam-se mais de 4 mil corações púrpuras, a medalha concedida aos feridos em combate, um número tão elevado que solidificou seu amargo apelido de Batalhão Purple Heart. Além disso, foram concedidas 52 cruzes de serviço distinto, a segunda maior condecoração do Exército por bravura, um indicativo do heroísmo excepcional que era comum, e não a exceção, dentro de suas fileiras. Milhares de estrelas de bronze e estrelas de prata também foram distribuídas, cada uma representando um ato individual de coragem sob fogo inimigo. Contudo, a mais alta condecoração por valor, a Medalha de Honra, contava uma história diferente, uma que refletia os preconceitos da época. Durante a guerra, apesar dos inúmeros atos de heroísmo extremo documentados nos relatórios de campo, apenas uma medalha de honra foi concedida a um membro do 442º. Parecia haver uma barreira invisível, um padrão mais elevado exigido dos soldados Nisei para que seu valor fosse reconhecido no mais alto nível. O sacrifício era aceito, mas a honra suprema era retida. Essa injustiça histórica só seria corrigida décadas mais tarde. Nos anos 1990, uma revisão abrangente dos registros de guerra foi iniciada pelo Exército dos Estados Unidos, motivada por investigações legislativas que buscavam determinar se soldados de minorias, especificamente asiático-americanos, haviam sido injustamente preteridos na concessão de medalhas devido ao preconceito racial sistêmico da época. A investigação analisou centenas de citações de bravura e concluiu que, de fato, múltiplos atos de heroísmo extraordinário realizados por membros do 442º haviam sido subestimados e condecorados com a Cruz de Serviço Distinto quando, pelos padrões aplicados a outros soldados, mereciam a Medalha de Honra. Como resultado direto dessa revisão, em junho do ano 2000, em uma cerimônia histórica na Casa Branca, o presidente Bill Clinton corrigiu essa falha. 20 cruzes de serviço distinto concedidas a soldados do 442º foram elevadas à Medalha de Honra. A maioria dessas medalhas foi concedida póstumamente, entregue a familiares que esperaram mais de 50 anos pelo reconhecimento devido a seus heróis. Este ato de correção histórica elevou o total de medalhas de honra da unidade para 21, um número extraordinário para um único regimento. Mais do que simples peças de metal, essas medalhas se tornaram a prova oficial e irrefutável do legado do 442º. Elas representam a validação final, sancionada pelo próprio governo que um dia desconfiou de sua lealdade, de que a coragem e o patriotismo não têm raça nem ascendência. Cada medalha é um capítulo em uma história de valor que foi, finalmente, contada por completo. A batalha pela floresta de Vosges foi mais do que uma vitória militar. Suas consequências se estenderam muito além do campo de batalha, redefinindo o legado do 442º Regimental Combat Team e a percepção sobre os soldados nipo-americanos em todo o exército. Esta não foi apenas a libertação de uma unidade cercada. Foi uma vitória moral conquistada ao custo de um sacrifício quase inimaginável. A reputação da unidade foi, de fato, selada em sangue. O sacrifício de mais de 800 baixas para salvar 211 homens era uma demonstração de lealdade tão extrema que se tornava inquestionável. Nenhum cético, no alto comando ou nas trincheiras, poderia mais argumentar que aqueles homens não estavam dispostos a dar tudo pelos Estados Unidos. A matemática brutal do combate, que viu companhias inteiras serem reduzidas a um punhado de sobreviventes, silenciou permanentemente as vozes do preconceito que os haviam seguido desde os campos de treinamento. A notícia de seus feitos se espalhou rapidamente. Para os homens do Batalhão Perdido, os soldados do 442º eram salvadores, uma imagem que eles levariam consigo pelo resto de suas vidas e passariam para suas famílias. Para o resto da 36ª Divisão e para o alto comando, eles se tornaram um padrão de tenacidade e coragem, uma unidade de choque a ser empregada nas situações mais difíceis. O desprezo e a desconfiança que antes existiam foram substituídos por um respeito profundo e duradouro. O regimento que fora visto como um experimento social e militar havia se provado uma das forças de combate mais eficazes e determinadas em todo o teatro de operações europeu. A amarga ironia dessa dedicação não passou despercebida. Enquanto esses soldados provavam sua cidadania com sangue na lama da França, seus pais, mães e irmãos permaneciam confinados como potenciais inimigos em campos de internamento em solo americano. Cada medalha ganha, cada vida perdida, era um argumento poderoso contra a injustiça que suas famílias enfrentavam em casa. Eles não lutavam apenas por uma vitória no exterior, mas por dignidade e reconhecimento em sua própria pátria. O contraste entre sua realidade no campo de batalha e a de suas famílias se tornaria um ponto central de seu legado.
As imagens de arquivo que antes mostravam jovens sendo recrutados de trás de cercas de arame farpado agora seriam justapostas com imagens deles sendo recebidos como heróis. Ao retornarem da guerra, não eram mais vistos como uma curiosidade ou um risco, mas como veteranos de combate condecorados, cujo patriotismo havia sido testado e validado da maneira mais dura possível. A Batalha de Vosges foi o ponto de inflexão que cimentou essa nova realidade. Foi ali, naquela floresta fria e impiedosa, que a questão da lealdade nipo-americana foi resolvida de uma vez por todas, não em um debate político, mas no crisol do combate. No final, a batalha provou uma verdade fundamental. A lealdade e a honra de um americano não são determinadas pela sua ascendência, pelo nome de sua família ou pela aparência de seu rosto. Elas são definidas por ações. E as ações do 442º na floresta de Vosges falaram mais alto e de forma mais conclusiva do que qualquer preconceito jamais poderia. A história de uma nação é frequentemente contada através de seus eventos principais, suas grandes batalhas e suas figuras proeminentes. Outras histórias, as de comunidades minoritárias e de imigrantes, são muitas vezes relegadas às margens, tratadas como notas de rodapé no grande volume da narrativa nacional. Antes da Segunda Guerra Mundial, a experiência nipo-americana era precisamente isso, uma nota de rodapé. Era uma comunidade trabalhadora, que contribuiu significativamente para a agricultura e a economia local, especialmente na costa oeste e no Havaí, mas sua história era amplamente desconhecida e ignorada pela América dominante. O ataque a Pearl Harbor e a subsequente internação em massa de suas famílias não apenas questionaram sua lealdade, mas também reforçaram seu status marginal, empurrando-os para ainda mais longe do corpo principal da sociedade americana. Eram vistos como estrangeiros em sua própria terra, uma história paralela, mas não central. O combate na floresta de Vosges alterou fundamentalmente essa dinâmica. O sacrifício do 442º Regimental Combat Team foi tão extremo, tão visível e tão inegavelmente patriótico que não podia mais ser ignorado ou confinado às margens. A bravura demonstrada naquelas encostas lamacentas não foi apenas um ato de guerra. Foi uma declaração de pertencimento, escrita com o sangue de centenas de seus homens. Cada vida perdida para salvar os soldados do batalhão perdido era um argumento irrefutável contra a desconfiança e o preconceito. A história deles, antes sussurrada nos campos de internamento e nas comunidades isoladas, agora ecoava nos corredores do Departamento de Guerra e nas reportagens que chegavam à frente doméstica. Na história da América, a história dos nipo-americanos era, de fato, tratada como uma nota de rodapé. Mas na lama e no frio das Vosges, o 442º Regimental Combat Team não apenas reescreveu essa nota. Eles a arrancaram da parte inferior da página, com a força de seu sacrifício, e a fixaram como um título principal, gravado em sangue e honra. Conquistar esse título teve consequências tangíveis e duradouras. O legado do 442º tornou-se uma poderosa ferramenta na luta por direitos civis no pós-guerra. A bravura de seus veteranos deu à comunidade nipo-americana uma alavancagem moral e política para lutar contra leis discriminatórias, para buscar reparações pela perda de suas propriedades e para exigir o fim do preconceito sistêmico. Como se poderia continuar a tratar como cidadãos de segunda classe homens que haviam se sacrificado de forma tão completa pela nação? Além disso, o desempenho exemplar do 442º, juntamente com de outras unidades segregadas como os aviadores de Tuskegee, forneceu uma prova incontestável de que a eficácia em combate não tinha relação com a raça. Este fato se tornou um dos principais argumentos que levaram o presidente Harry S. Truman a assinar a Ordem Executiva 9.981 em 1948, que oficialmente aboliu a segregação racial nas Forças Armadas dos Estados Unidos. O título que eles conquistaram não foi apenas para si, mas ajudou a abrir caminho para outros. Hoje, memoriais em Bruseres, na França, em Honolulu, no Havaí e em Los Angeles, na Califórnia, homenageiam esses homens. Os nomes gravados na pedra não são notas de rodapé. São manchetes. Cada nome representa um capítulo em uma história que se recusou a ser esquecida e que, através do sacrifício supremo, exigiu seu lugar de direito como uma história fundamentalmente americana. O fim da Segunda Guerra Mundial na Europa não encerrou a jornada dos homens do 442º. O retorno para casa representou o início de um novo tipo de luta, travada não em florestas lamacentas, mas nas ruas e nos corredores do poder de sua própria nação. Eles voltaram como uma das unidades mais condecoradas da história do Exército, mas a recepção foi complexa. Em alguns lugares, foram celebrados como os heróis que eram. Em outros, confrontaram a continuação de uma discriminação que seu sacrifício em combate deveria ter erradicado.
As placas que proibiam a entrada de Japs em estabelecimentos comerciais ainda existiam, e a reintegração à sociedade para muitos foi um processo lento e difícil. Contudo, agora eles não eram mais apenas filhos de imigrantes, eram veteranos condecorados, portadores de uma autoridade moral inquestionável. O legado forjado na floresta de Vosges tornou-se um pilar para a comunidade nipo-americana. A bravura de seus veteranos serviu como base para décadas de luta por direitos civis, culminando em marcos como a Lei das Liberdades Civis de 1988, que ofereceu um pedido formal de desculpas e reparações pela internação em massa durante a guerra. O serviço militar do 442º foi um dos argumentos centrais que tornaram essa legislação politicamente viável. Além disso, o seu desempenho exemplar, juntamente com o de outras unidades segregadas, forneceu a prova prática de que a competência militar não estava ligada à etnia, um fator que contribuiu diretamente para a decisão do presidente Harry S. Truman de abolir a segregação nas Forças Armadas em 1948. O impacto de suas ações, portanto, transcendeu sua própria comunidade, ajudando a moldar uma América mais inclusiva. Com o passar das décadas, a história do 442º solidificou-se não como um conto de vitimização, mas como um de triunfo sobre a adversidade. A imagem de um veterano idoso, com os olhos refletindo a memória de montanhas frias e camaradas perdidos, é a imagem de uma geração que enfrentou o preconceito de sua nação, a brutalidade de seu inimigo, e saiu vitoriosa em ambas as frentes. Eles provaram um ponto fundamental que reside no cerne da identidade americana, que o valor de um cidadão não é medido por sua ascendência, mas por sua dedicação aos ideais do país, mesmo quando o próprio país falha em honrar esses ideais. A história deles é um lembrete permanente de que o patriotismo pode ser mais forte quando é testado pela injustiça. Ao final, a narrativa do 442º responde a uma pergunta que os perseguiu desde o início. Quem eles eram? Eram nipo-americanos, uma identidade fenizada que implicava uma lealdade dividida, um pé em cada cultura. Mas na floresta de Vosges, o hífen foi apagado pelo fogo e pela lama. Naquele campo de batalha, quando um soldado se arrastava sob fogo para socorrer um companheiro ferido, a ascendência se tornava irrelevante. Quando eles compartilharam suas últimas rações com os homens famintos do batalhão perdido, não havia distinção. O que os definia não era de onde seus pais vieram, mas para onde eles estavam dispostos a marchar e pelo que estavam dispostos a morrer. Eles não eram nipo-americanos lutando por aceitação. Naquele dia, naquela floresta, eles eram simplesmente o que sempre foram, americanos. Ponto.